Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados, especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito ao vereador mirim Leonel que recepcione a senhora Aline Brito, psicóloga representante da AAPPM, Associação de Amigos Pais Portadores de Mielomeningocele, que fará uso da tribuna livre na manhã de hoje. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Pode seguir? Convidamos a todos que puderem para que, em posição de respeito, acompanhamos o hino nacional. O hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas e tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui. Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história. Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história. Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo leito do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui. Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história. Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história. Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz do peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui. Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história. Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história. Blumenau nunca vou te esquecer. Convido o vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por acaso, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da 9ª reunião ordinária mirim. Ata da 9ª reunião ordinária, 28/7/2025, às 15 horas. Em 28 de julho de 2025, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 9ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Sofia Viana Alves.
Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constataria na presente ata, estando ausente a vereadora mirim Amábile Trindade Padilha, justificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. O vereador mirim Anselmo Alves fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 8ª sessão ordinária, mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez o uso da tribuna livre a senhora Priscila Krieger, representante da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB. Também fez o uso da tribuna livre a ex-vereadora mirim da legislatura de 2024, Maria Tereza Fernandes. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Não foram votados requerimentos na sessão. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2025, às 9 horas, nessa Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 10ª reunião ordinária mirim, em 11 de agosto de 2025. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 55 ao número 60 de 2025. A ordem do dia. Convido neste momento a senhora Eline Brito para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia a todos. Queremos agradecer por estarmos aqui nessa manhã com todos vocês para apresentarmos um pouquinho sobre a AAPPM, que é a Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielomeningocele. O que é mielomeningocele? É uma má formação na coluna vertebral e ocorre nas primeiras semanas de gestação. Isso pode ocorrer devido a fatores genéticos, ambientais e nutricionais. A AAPPM é uma instituição sem fins lucrativos. Hoje, há 118 famílias atendidas na associação. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13h30 às 17h30. Pode passar o slide? Os serviços que a APPM oferece são Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria com o CEMUDES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Yoga Inclusivo, que é o yoga na cadeira, Fisioterapia, Acompanhamento médico e enfermagem, Nutricionista, psicóloga, serviço social na garantia de direitos e encaminhamento para solicitação de cadeira de rodas, órteses e exames. Pode passar. Isso, pode deixar aí. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é composto por 2 grupos de pais e associados, divididos em faixas etárias. Trabalhamos temáticas mensais através de oficinas, palestras, filmes, passeios e rodas de conversa. Pode passar. Pode passar mais um? Isso. O yoga inclusivo é ofertado todas as quartas-feiras, à tarde, com movimentos que incluem as pessoas com deficiência. Próximo. As sessões de fisioterapia são ofertadas de segunda a sexta. A fisioterapia é crucial para pessoas com mielomeningocele, pois ajuda a otimizar a função motora, prevenir deformidades, melhorar a mobilidade e a qualidade de vida. Próximo. Mais um. Isso. Contamos com um médico parceiro que esporadicamente atende na associação e uma enfermeira especialista em escaras, que também atende esporadicamente na associação. Pode passar. Isso. São realizados projetos de nutrição e acompanhamento com a nutricionista, que orienta pais e cuidadores sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Próximo. Ofertamos palestras com parceiros como a Rede Catarina, os policiais, Rede Feminina e entre outros também.
Nossa equipe realiza visitas domiciliares aos nossos associados, inclusive aqueles que não residem em Blumenau e residem em outros municípios. Próximo. Organizamos passeios culturais, pedágio e a Corrida Laranja. Este ano será a 4ª edição, que acontecerá no domingo do dia 31 de agosto. A corrida é feita por voluntários e associados para conscientização da patologia e divulgação da PPM. Próximo. Outros eventos que são realizados são festas, desfile, feijoada beneficente, entre outros. Seguem algumas imagens de entrega de cadeira de rodas, isso, e também repasse de doações que recebemos. Nós também contamos com o nosso brechó, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, e das 13h30 às 17h30. E toda a renda é utilizada para a manutenção da casa. E, por fim, eu gostaria de entregar a todos vocês um laço laranja, que simboliza a Lei Agosto Laranja, criada pelo nosso vereador Gilson, aqui na cidade de Blumenau e no estado de Santa Catarina, para a conscientização da patologia de mielomeningocele. Muito obrigada a todos. Agradeço a senhora Aline pelas palavras. Seja sempre muito bem-vinda à Câmara Mirim. Caso a senhora tiver outro compromisso, sinta-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora Mirim Amábile Trindade Padilha, da Escola Estadual Básica Hermann Ramann, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Antes de iniciar, gostaria de fazer a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, aproximadamente 1,58 centímetros de altura, tenho cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo e um casaco preto. Meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi aprovado em 13 de julho de 1990, se tornando o principal defensor dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. O ECA teve avanços baseados na Convenção dos Direitos da Criança, feito pelas Nações Unidas, trazendo caminho para se concretizar o artigo 227 da Constituição Federal, que trata da proteção integral da criança e do adolescente, garantindo direitos fundamentais. Ele é o maior símbolo e referência dessa nova forma de tratar a infância e adolescência no país. Inovou ao trazer a proteção, onde crianças e adolescentes são vistos como pessoas com direitos e devem ter prioridade absoluta. Também trata da responsabilidade da família, sociedade e Estado de garantir as condições para o desenvolvimento, protegê-las da discriminação, exploração e violência através do trabalho em conjunto por meio dos conselhos municipais, estaduais e nacionais. Esses órgãos fazem um controle das políticas públicas. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fortalecem a União para promover a defesa desses direitos da melhor forma. Peço a TVL para que mostre a imagem. O ECA, neste ano, completou 35 anos, sendo fruto de uma construção e trabalho coletivo. Ele é necessário e, por isso, precisamos mantê-lo como uma legislação avançada e atualizada. Todo o conjunto de leis e normas jurídicas contribuíram para a construção de políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes, que foi importante para diversos avanços. Entre eles, a ampliação do acesso à educação, reforço no combate ao trabalho infantil, cuidados com a primeira infância e a criação de novos meios para atender as vítimas de violência. No entanto, o Brasil ainda sofre desafios em efetivar 100% o ECA,
Ele permite que todas as crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados, protegidos e assegurados, mas nenhum desafio será realmente superado até que, de fato, a sociedade os vejam como pessoas em desenvolvimento e se responsabilizem de protegê-los. Todos nós, algum dia, iremos passar por essa fase. Portanto, devemos ser conscientes de que somos importantes para que esse desenvolvimento aconteça de forma saudável, sendo fundamental para a construção de um Brasil sem violações, onde os direitos da criança e adolescentes sejam preservados e que eles possam crescer sendo pessoas dignas, saudáveis e protegidas. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Milene Cristine dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, quem dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a senhora Aline Brito, representante da APPM, e a Liliane Caresia, assistente social da ONG. Agora faço minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,65 de altura, tenho cabelos lisos e castanhos que estão soltos e estou vestindo um casaco preto. E meu enquadramento é de busto. E atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Moramos em um mundo onde, para a sociedade, o valor que as pessoas têm parece estar ligado ao que elas possuem e não ao que elas são de verdade. E é por esse tipo de acontecimento que o consumismo cresceu tanto, principalmente aqui no Brasil. Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas acabam expondo o seu cotidiano na internet, né? E mostrando o que elas têm de valor, como celular, acessórios, roupas, viagens. Isso faz a gente se comparar e sentir que precisa comprar aquilo para poder se encaixar na sociedade, mesmo que você não precise necessariamente. E é importante deixar claro que tem uma diferença entre consumo e consumismo. Consumir é uma coisa necessária, é o que a gente realmente precisa, como comida, roupas, coisas para higiene pessoal. Já o consumismo é aquilo que a gente compra por status, por se aceitar na sociedade, por moda. É o exagero. E tem vários fatores que contribuem para o consumismo, como publicidade, pressão social e vontade de tentar ser melhor do que o outro. E aqui no Brasil, o consumo aumentou. Dados da Associação Brasileira de Supermercados, o Abras, indicam um crescimento de 2,63% no consumo nos lares brasileiros no primeiro semestre de 2025. Mas, em junho, teve um aumento de 2,83% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. E o consumismo ele pode gerar várias coisas. Um deles são o endividamento e problemas financeiros, porque as pessoas acabam comprando além do que elas realmente precisam e muitas vezes comprando além do que elas podem pagar. Tem também a ansiedade e baixa autoestima, porque as pessoas acabam tendo comparação constante com os outros e têm vontade de ter tudo ao mesmo tempo. Tem também poluição e danos no meio ambiente, porque quanto mais a gente compra sem precisar, mais as empresas precisam produzir. E muitas vezes o lixo que as fábricas descartam acabam sendo jogados em rios, lagos e até no ar que respiramos. Mas como que podemos evitar o consumismo? Tem várias coisas que podem contribuir para isso, né? Pensar antes de comprar, reaproveitar, reciclar, doar para quem realmente precisa, ver se você precisa daquilo que você está comprando. E aqui em Blumenau tem alguns projetos que trabalham com a conscientização sobre o tema. Dentre eles temos a orientação financeira, que o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, tem um consultor financeiro e oferece orientação gratuita sobre o consumo consciente, finanças pessoais e o combate ao endividamento financeiro. Tem também a Oktoberfest Consciente, que transforma copos plásticos da festa em móveis para escolas, utilizando a reciclagem como ferramenta de combate ao consumismo e a geração de resíduos.
E é por isso que é importante ser lembrado que o nosso valor não está nas coisas que a gente tem, mas sim no que a gente é de verdade. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Laís Javis Creuch, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos loiros escuros que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escura com a logo da Câmara Mirim de Blumenau, no canto superior esquerdo. E meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, há uma parede branca, com as bandeiras de Santa Catarina, do Brasil e de Blumenau. Hoje, venho falar sobre algo que deixa o coração quentinho. A chance de uma criança ou adolescente ser amado, acolhido e ter uma família para chamar de sua. Falar de adoção é falar sobre recomeços, sobre laços que não nascem do sangue, mas sim do amor. Quando pensamos em adoção, a primeira imagem que vem na mente é um bebê no colo de sua nova família. O que pouca gente fala é sobre adotar as crianças maiores e os adolescentes, que também sonham com um lar, com alguém que os abrace e cuide. Essa é a chamada adoção tardia, que infelizmente enfrenta muita resistência. Alguns acreditam que as crianças mais velhas não vão se adaptar e que é tarde demais para criar vínculos. Mas quem convive com elas sabe, elas não são difíceis. Só foram feridas e têm histórias, e algumas delas são dolorosas. Elas precisam apenas de alguém disposto a amar, ficar, escutar e a recomeçar junto. Por trás de cada olhar há uma história que quer ter um novo significado e, acima de tudo, uma pessoa que ainda espera ser amada. Existe também a família acolhedora, que é aquela que abre as portas de casa temporariamente para cuidar de crianças e adolescentes afastados de sua família, até que possam voltar para os seus lares ou encontrar uma família definitiva. O acolhimento é um gesto de generosidade. Não é adoção, mas é amor em forma de cuidado. Dentre tantos perfis, quero compartilhar com vocês a história de uma mulher que inspira, Fernanda Fabres, conhecida nas redes sociais como Mãe por Amor. Ela é mãe adotiva de 6 filhos, e 2 deles foram adotados com 17 anos, algo que raramente acontece. Fernanda mostra com seu testemunho que o amor verdadeiro não vê biologia, mas enxerga com o coração. Ela fala com verdade sobre os desafios da adoção tardia, mas também sobre as vitórias, os abraços conquistados e os eu te amo que chegam com o tempo e que valem cada segundo de espera. Ela nos mostra que a adoção não é um plano B, mas uma forma linda e necessária de formar uma família. Agora, deixo um convite, que possamos olhar para a adoção com mais empatia e menos preconceito, que falemos mais sobre a adoção tardia, que apoiemos as famílias acolhedoras, que escolhemos ser rede de apoio. Nem todo mundo vai adotar, e tudo bem. Mas todo mundo pode fazer algo para garantir o direito de cada criança e adolescente de crescer cercado de afeto, pertencimento e dignidade. Porque, no fim das contas, toda criança merece ser filha e todo filho merece ser amado. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Leonel Vinícius Bonetti, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Alice Tille, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Senhoras e senhores, o Agosto Laranja é uma campanha dedicada à conscientização sobre a esclerose múltipla.
uma doença neurológica autoimune que afeta, em sua maioria, adultos e jovens. O movimento busca chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, fortalecendo a rede de apoio aos pacientes e familiares. A esclerose múltipla é uma condição crônica que atinge o sistema nervoso central, comprometendo cérebro e médula espinhal. Entre os sintomas mais comuns estão fadiga, alterações na visão, dificuldades motoras, problemas cognitivos e mudanças de humor. A cor laranja foi escolhida como símbolo por transmitir juventude, vitalidade, esperança e otimismo, refletindo a força que convive com a doença. Ela também representa solidariedade e união entre pacientes, familiares, profissionais e de saúde e toda a sociedade. Participar dessa causa é simples, mas essencial. Informe-se sobre a esclerose múltipla. Compartilhe conhecimento, apoie eventos e ações de conscientização, elabore com organizações de pesquisa e, acima de tudo, ofereça empatia e compreensão. Que o Agosto Laranja seja mais do que uma campanha, que seja um convite para olharmos com mais atenção, respeito e cuidado para aqueles que enfrentam essa realidade todos os dias. Um bom dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Luísa Cheme Salvador, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial a senhora Aline Brito, representante da AAPPM, que se fez presente hoje. Bom dia. Hoje venho tratar de um tema de extrema relevância, mas que infelizmente ainda é pouco discutido: a qualificação dos profissionais que atuam na área da saúde. É inaceitável que, em um país do tamanho e da complexidade do nosso, vidas continuem sendo perdidas pela falta de preparo adequado de alguns profissionais da saúde. Não podemos normalizar mortes decorrentes de erros médicos, nem ignorar as sequelas irreversíveis que tantas pessoas enfrentam em razão de negligência, imprudência ou omissão durante o tratamento. Esse é um problema real que precisa ser enfrentado com seriedade e responsabilidade. Muitas pessoas enfrentam a dor de perder um familiar por conta de equívocos no atendimento e, mesmo assim, acabam não buscando justiça, pois não querem prolongar ainda mais o sofrimento. Ainda que compreensível, essa realidade precisa mudar. É importante reconhecer que, em muitos casos, os profissionais da saúde fazem tudo o que está ao seu alcance e que, infelizmente, a perda é inevitável. Nesses momentos, é preciso aceitar. Porém, quando a vida de alguém é interrompida por decisões movidas pelo orgulho, pela recusa em ouvir o paciente ou pela negligência em observar sinais evidentes, a justiça deve agir. A responsabilidade profissional deve caminhar junto com o compromisso com a vida. Concedo a parte à vereadora Mirim Amabile. Com a autorização da oradora, concedo a parte à vereadora Mirim Amabile. É muito importante que os profissionais da saúde tenham essa qualificação para que eles possam cuidar das pessoas, ou até mesmo veterinários, né? Mas que eles tenham esse preparo para cuidar de vidas, porque quando se trata de vidas, é um cuidado redobrado que precisamos ter. Então, parabéns, vereadora Mirim Maria, por trazer esse tema, que é muito importante ser discutido. Obrigada. Agradeço as palavras e as incluo em meu pronunciamento. Segundo dados do site Visão Hospitalar, dos 19,4 milhões de pacientes tratados em hospitais brasileiros a cada ano, 1,3 milhão são vítimas de negligência ou imprudência médica. Isso representa cerca de 55 mil mortes por ano, o equivalente a 6 vidas perdidas por hora devido a erros médicos. Embora, na maioria das vezes, a responsabilidade recaia sobre os profissionais da saúde, é preciso reconhecer que, em algumas situações, a culpa não é somente deles.
Existe também um grave problema estrutural. É fundamental que esses profissionais recebam uma formação de qualidade. Afinal, são eles os responsáveis por cuidar da vida da nossa sociedade. No entanto, infelizmente, isso nem sempre acontece. Muitas universidades acabam negligenciando a formação dos futuros médicos, contribuindo diretamente para o despreparo. Mesmo com esforço e dedicação, muitos estudantes enfrentam faculdades em situações precárias. Professores ausentes, faltas de aulas práticas, laboratórios inutilizados. Assim, como esperar que esses profissionais estejam plenamente preparados se não têm acesso ao básico durante a formação? Essa realidade precisa mudar com urgência. Segundo dados divulgados no site Exame, as universidades federais enfrentam um déficit de pelo menos 11 mil professores e servidores técnico-administrativos, o que compromete diretamente a qualidade de educação e saúde no Brasil. Além da necessidade de uma boa formação técnica, é fundamental que os profissionais da saúde sejam empáticos e humanos. Quem procura um médico muitas vezes está em seu momento mais vulnerável. E o acolhimento faz parte do tratamento. Um olhar atento, uma escuta sensível e uma postura respeitosa são atitudes que salvam vidas tanto quanto o conhecimento técnico. Não podemos mais fechar os olhos para essa realidade. É urgente que a sociedade reconheça a gravidade da situação. Precisamos exigir investimentos concretos nas instituições de ensino. Lutar por uma formação sólida e de qualidade. E garantir que os profissionais da saúde estejam, de fato, preparados para exercer suas funções com responsabilidade. Além disso, é fundamental que casos em que vidas são perdidas ou comprometidas por negligência, descaso ou desrespeito não fiquem impunes. A justiça deve ser acionada sempre que houver falhas que coloquem vidas em risco. Blumenau pode e deve ser referência nessa transformação. Com médicos mais preparados, éticos e atenciosos, construiremos uma comunidade mais saudável, justa e próspera. Muito obrigada pela atenção e um bom dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Garcia Heringer, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom, vivemos na era da informação. Tudo acontece rápido e, na maioria das vezes, pelas telas. É pela televisão, pelo celular ou pelo computador que recebemos notícias, os alertas da Defesa Civil, as vagas de emprego, os recados da escola, tutoriais de estudo, as campanhas de vacinação, as lives com autoridades públicas, entre outros. Mas aí surge uma pergunta muito importante. Todas as pessoas conseguem ter acesso a essas informações de extrema importância? A verdade é que ainda não. Milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para receber e compreender conteúdos simples do nosso dia a dia. Não por falta de interesse ou negligência, mas porque a informação não é feita para chegar até elas. Estamos falando de pessoas com deficiência auditiva, visual, física ou intelectual. Pessoas que querem aprender, participar e decidir das decisões, mas que muitas vezes são ignoradas. A falta de acessibilidade nas televisões, nos sites, nas redes sociais e nos espaços públicos de informação é um problema real. Quantas vezes você já viu um vídeo da escola, da prefeitura ou de uma empresa que não tinha legendas? Quantas vezes passou por um aviso impresso com letras pequenas, sem contraste, impossível de ser lido por alguém com baixa visão? Quantos sites ainda não funcionam bem com leitores de tela? Isso não é só uma falha técnica, isso é exclusão. É como se essas pessoas estivessem em uma sala sem som, sem luz e sem tradução, e isso acontece todos os dias. É por isso que precisamos falar sobre acessibilidade na comunicação. Não é luxo, não é algo só para quem precisa.
Passo a parte para a vereadora Mirim Sofia Viana Alves. Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim Sofia Viana Alves. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a vereadora Mirim Alice por ter trazido este tema e que é um tema muito importante e urgente. É muito necessário que nos sites, aplicativos e até mesmo em exposições presenciais nós temos as audiodescrições, o acesso inclusivo com libras para as pessoas com deficiência auditiva, visual ou intelectual serem incluídas nessas situações. Parabenizo novamente e agradeço. Agradeço as suas palavras e adiciono elas no meu pronunciamento. Continuando. Existem recursos simples e muito importantes, como as legendas em vídeos, que ajudam não só as pessoas com deficiência auditiva, mas também com pessoas com dificuldades na leitura ou que estão em ambientes sem som. Intérprete de Libras, ou que estão em intérprete de Libras em eventos, propagandas e transmissões ao vivo também são fundamentais. A audiodescrição de imagens é essencial para pessoas cegas ou com baixa visão. Sites bem estruturados, com fonte legível, boa navegação e contraste de cores fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. Que para a gente, muitas vezes, é algo sem importância, algo que é simples, mas para elas fazem total diferença. Aqui na Câmara de Blumenau, já existem algumas ações. Em vídeos da Prefeitura e da Câmara, por exemplo, já é possível ver intérprete de Libras. Mas isso precisa ser expandido para todos os espaços: escolas, órgãos públicos, redes sociais, sites de notícia, eventos culturais, exposições e aulas online, entre outros. E todos nós podemos fazer nossa parte. Se você quer gravar um vídeo, pense em quem vai assistir, pense naquelas pessoas que precisam daquela informação muitas vezes e elas não conseguem ter acesso a ela. A tecnologia está muito presente em nossas vidas. O que falta, muitas vezes, é a vontade de incluir aquele que precisa. A acessibilidade não é só para quem tem deficiência. Ela ajuda a todo mundo. Ajuda quem está precisando aprender uma nova língua, quem está em um ambiente barulhento, quem esquece o fone de ouvido, quem tem dislexia ou quem só precisa de um pouquinho de mais tempo para entender. A inclusão na comunicação é um passo essencial para a cidade justa, moderna e humana. Peço mais um minuto para finalizar meu pronunciamento. Concedo mais um minuto para você finalizar seu pronunciamento. Se São Paulo tem transmissão pública com legendas e libras, se sites com o Senado Federal já oferecem audiodescrição, se o YouTube permite ativar legendas automáticas, então por que não podemos fazer isso em Blumenau também? Como vereadora Mirim, deixo meu apelo. Vamos garantir que a comunicação na nossa cidade seja para todos, porque quem acessa informação, quem não acessa informação, não participa das decisões, e quem não é ouvido acaba sendo esquecido. Uma cidade só é completa quando ninguém fica de fora. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso, da Escola Estadual Básica Dr. Max Tavares do Amaral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Há 2 semanas, conquistei o título de campeão brasileiro de karatê no Paraná. Essa vitória foi, sem dúvida, uma das mais marcantes da minha vida, mas ao subir naquele pódio não foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Foi sim quantos jovens tão talentosos, às vezes, quanto eu, não tem tantas oportunidades ou, às vezes, tantas condições quanto eu para conseguir chegar no campeonato de tal nível. O esporte, que deveria ser um caminho de inclusão, superação e igualdade, infelizmente ainda é um reflexo da desigualdade social no Brasil inteiro. Talentos extraordinários de todos os esportes possíveis estão espalhados em cada periferia e em cada bairro simples. Mas o que falta para todos eles não é força de vontade,
e sim condições financeiras para conseguir talvez bancar até um treino ou um campeonato. Eu venci o campeonato, mas quantos atletas espalhados por todo o Brasil ficaram de fora por falta de apoio, estrutura ou investimento? O talento não escolhe classe social nenhuma. E por isso eu estou aqui, não apenas como atleta, mas também como cidadão, para levantar a voz contra esse abismo de desigualdade. Precisamos de políticas públicas sérias que facilitem e democratizem o acesso ao esporte. Concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Bom, gostaria de parabenizar o vereador Bernardo por ter trazido este tema e eu gostaria de dar um exemplo sobre os Jogos da Primavera e os Jogos Municipais que acontecem aqui em Blumenau. Os Jogos Municipais, eles incluem apenas as escolas municipais de Blumenau, ou seja, é uma disputa entre escolas públicas que são custeadas pelo município de Blumenau, onde todos os alunos têm as mesmas oportunidades. Já os Jogos da Primavera incluem escolas públicas e particulares, onde lá nem todos os alunos têm os mesmos equipamentos, nem a mesma eficiência nos treinos, o que deixa uma desigualdade. Então, eu queria trazer isso porque o quão importante é nós termos os Jogos Municipais e também os Jogos da Primavera, para mostrar que sim, os alunos que estudam em escola pública podem ter o mesmo nível até superior aos que estudam em escolas particulares e têm maior oportunidades. Muito obrigada. Agradeço as palavras e incluo elas no meu pronunciamento. Precisamos de centros de treinamento em comunidades, bolsas para atletas de base e programas que garantam que o sonho de representar o Brasil em algum esporte não seja só um privilégio de poucos, mas sim o mérito e força de vontade de muitos espalhados. O esporte transforma e salva vidas ao mesmo tempo, mas para isso ele precisa ser acessível a todos. E que a minha conquista não seja apenas um título pessoal, mas sim um símbolo de luta por um esporte mais justo e igualitário para todos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Mirim Rodrigo Brandão Rocha, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Oscar Umbenhal, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial a senhora Aline Brito, representante da AAPPM, e também Liliane, que se fizeram presente aqui hoje. Hoje, o meu tema vem falar sobre o desperdício de alimento. O desperdício de alimento tem sido um grave problema. Segundo estudos da ONU, o Brasil desperdiça cerca de 46 milhões de toneladas de comida por ano, e estando na 10ª posição do ranking mundial de países que mais desperdiçam comida no mundo. Um número que é alarmante diante do maior país da América do Sul e também um país que aproximadamente 8,93 milhões de pessoas, ou cerca de 4,1% da população brasileira, está em insegurança alimentar grave, ou seja, passando fome ou não tendo o que comer todo dia. Mas acaba que essas porcentagens não são faladas da forma que deveriam ser para dar visibilidade a essas pessoas que não têm comida todo dia. E se sujeitam a qualquer coisa, a qualquer emprego, a qualquer tipo de serviço para conseguir o mínimo de dinheiro para poder pagar a sua comida ou levar a comida para a sua família. Claro, pode ser às vezes por falta de procura de um emprego, um estudo, mas também pode ser por causa de preguiça, de querer se bancar somente pelo Bolsa Família ou apoios do governo, que diante do preço dos alimentos, das comidas e das contas, não é o suficiente para fazer uma compra do mês. Mas voltando ao desperdício, existe uma frase que me falaram uma vez: não deixe sua comida no prato, pois tem gente que não tem nem isso para comer. E essa frase pode ser usada como um objeto de reflexão, pois temos ciência que existem pessoas que não conseguem comer carne todo dia, arroz, feijão, que são alimentos essenciais para o desenvolvimento humano. Hoje, existem diversas ONGs que distribuem cesta básica, mas mediante de 8,93 milhões de brasileiros, acabam não conseguindo suprir a todos que precisam. O governo também tem seus projetos de distribuição de alimentos, o chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que compra
alimentos de agricultores e distribui diretamente a organizações que fazem essa distribuição. Por final, deixo uma reflexão. Você tem desperdiçado muita comida ou tem se alimentado de forma decente para não vermos pessoas? Claro, não é dessa forma, mas para poder dar dignidade a não ver essas pessoas que necessitam da comida, sendo a comida que elas necessitam jogadas no lixo. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Thalita Cordeiro, da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Antes de iniciar meu discurso, gostaria de iniciar minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, de pele branca, aproximadamente 1,70 centímetros de altura, de cabelos castanhos, agora presos, e uma jaqueta preta fechada. Atrás de mim, há uma parede branca com as bandeiras do estado de Santa Catarina, do município de Blumenau e do nosso país, Brasil. Novamente, um bom dia a todos. Hoje, é com muito orgulho que venho a essa tribuna discorrer sobre o Agosto Lilás e o seu significado. No mês de agosto, nós lembramos de todas as mulheres que já sofreram algum tipo de violência e lutaram por ela. E também lembramos a todas as mulheres que elas não devem se calar, pois muitas vezes, casos como o que eu trouxe hoje, por exemplo, aconteceram porque mulheres se calaram ou ignoraram os sinais de agressão. A cor lilás foi escolhida justamente para representar a luta feminina. Lá no dia 7 de agosto de 2006, foi o início da campanha, como alusão à Lei da Maria da Penha. Sei que o tema violência contra a mulher já foi discutido aqui, mas hoje venho com um caso que mostra que quanto mais o assunto for comentado e discutido, mais mulheres são salvas. O caso do qual me refiro aconteceu no Rio Grande do Norte, onde uma mulher foi agredida pelo namorado com 61 socos no rosto. O fato foi gravado e transmitido por diversos meios de comunicação, sites e jornais, assustando todos, tanto as mulheres quanto os homens. O caso que eu trouxe mostra que, por mais que a violência contra mulheres, como já dito, é um tema muito comentado, ainda não é o suficiente, pois, como podem perceber, a situação que eu comentei ainda está acontecendo. Esse problema gravíssimo ainda acontece. E recentemente o caso aconteceu, mais ou menos semana passada. Com base nisso, eu gostaria de adicionar mais um comentário sobre o caso citado. Após cirurgias, a mulher agredida diz já ter percebido outros sinais de agressão vindos do namorado, mas, como ela mesma diz, não esperaria que passaria disso. Os sinais que começaram com tudo isso foi apenas um empurrão, simples e, infelizmente, muito comum. Então, peço novamente que não ignorem os sinais de agressão, pois quando o agressor se sente confortável para agredir mais, o caso vai se agravando, vai se acostumando com aquilo. Então, nunca se calem, sejam vocês homens ou mulheres. E se perceberem alguma agressão vindo de alguém, seja seu conhecido ou não, falem. Pois se a pessoa agredida não tem coragem para deportar o caso, essa se torna uma responsabilidade de vocês. Para finalizar esse discurso, gostaria de salientar que a defesa sobre a violência contra a mulher não deve acontecer somente no mês de agosto, mas no ano todo. Por isso, eu, meus colegas vereadores mirins e todas as outras crianças de Blumenau, que são o futuro da cidade e do país e do mundo, que lutem por seus direitos e criem um mundo onde a segurança e o respeito vêm em primeiro lugar, onde nós possamos resolver conflitos com diálogo, sem necessária agressão. E eu gostaria de citar novamente uma frase de Jean-Paul Sartre, que já citei aqui em tribuna em outros discursos, mas volto a citá-las vendo seu significado. A violência, seja qual for a forma como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Então, que sejam criadas políticas públicas, palestras e oficinas nas escolas para que se crie uma cultura contra a violência desde a infância. E lembrem-se, isso é sobre homens e mulheres. Muito obrigada pela atenção de todos e, novamente, um ótimo dia.
Com a palavra, a vereadora mirim Caroline Maíse Link, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a senhora Aline Brito, representante da APPM, que fez uso da tribuna livre. Agora faço a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, tenho aproximadamente 1,65 m de altura, cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos azuis. Estou vestindo uma camisa azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, há uma parede branca, com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. No dia 29 de agosto, celebramos o Dia Nacional do Combate ao Fumo, onde não pode ser deixado de lado, principalmente nos dias atuais. A data foi criada em 1986, pela Lei nº 7.488, com o intuito de reforçar as ações de conscientização e mobilização da população contra o uso de produtos derivados ao tabaco. Ao pensarmos no fumo, lembramos do cigarro, mas a campanha não se limita apenas a isto, mas abrange todos os produtos que contêm o tabaco, como o cigarro, charutos, cachimbos, narguilés e os cigarros eletrônicos, que é a fonte da dependência da nicotina, a droga que causa vício. Na atualidade em que vivemos, percebemos que principalmente os jovens vêm consumindo um novo produto, os cigarros eletrônicos, que por mais atrativos que sejam, acabam com milhares de vidas. Muitas pessoas começam apenas por modinha, porque meu amigo usa e eu também devo usar, e isso acaba virando vício. Outras já querem buscar um refúgio de seus problemas e acabam encontrando outros. Fumar nicotina causa um aumento nos níveis de dopamina, o que faz você se sentir bem, mas esquecemos que este prazer é momentâneo, já suas consequências, nem tanto. Autorizo a parte a vereadora mirim Thalita. Com a autorização da oradora, concedo a parte à vereadora mirim Thalita. Bom, gostaria primeiramente de parabenizá-la pelo tema e fazer um comentário em cima dele. Gostaria de dizer que muitas pessoas que fumam, independente se for narguilé ou o cigarro, como você mesma disse, que são os mais comuns hoje em dia, elas não prejudicam somente a si mesmas, mas sim quem vive em volta delas. Tenho muitos amigos meus e amigas também que são fumantes passivas, para aqueles que não saibam, aqueles que não fumam, mas convivem com pessoas que fumam e conseguem desenvolver os sintomas também de um câncer, algo cancerígeno e também outros danos no pulmão. Então, parabenizo novamente pelo tema e que esse tema seja tratado mais vezes. E que seja, de preferência, com a entonação que você sempre usa. Muito obrigada. Agradeço pelas suas palavras e incluo elas em meu pronunciamento. De acordo com a OMS, classifica o tabagismo como uma doença, e a dependência da nicotina pode levar a diversas outras doenças, como câncer, problemas cardiovasculares e respiratórios. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a epidemia de tabaco é a principal causa de morte, doença e empobrecimento, sendo responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano, e mais de 7 milhões dessas mortes são resultados do uso direto do tabaco, enquanto mais de 1,2 milhões de mortes são resultados de não fumantes, exposto ao fumo passivo. E agora é hora de refletirmos. Como podemos consumir algo que sabemos que nos prejudica aos poucos? Enquanto seu pulmão se desgasta, jovens têm se incentivado a fumar, e há maneiras mais eficazes de enfrentar os problemas sem recorrer ao vício. O tabagismo não é de hoje. Ele veio há muito tempo atrás, onde era utilizado por povos indígenas, em rituais religiosos e terapêuticos. A prática se difundiu pelo mundo após a chegada dos europeus ao continente americano, sendo posteriormente industrializada e popularizada através do cigarro. Mas apenas no século XX perceberam as consequências que haviam trazido. Esta campanha precisa ser mais divulgada. Devemos ter a consciência de consumir produtos que nos tragam benefícios, sempre considerando o seu impacto, se é positivo ou negativo. E por mais desafiador que seja superar esse vício, devemos considerar as consequências que ele nos causará. Obrigada pela atenção e desejo a todos um ótimo dia.
Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Henrique Pietrzaca Maria, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia. Hoje vou falar sobre ciclomotores e autopropelidos. Atualmente, percebe-se no trânsito de Blumenau um crescente uso de transportes alternativos ao carro e ao transporte coletivo urbano, ou seja, o ônibus. Estamos falando dos ciclomotores elétricos e bicicletas elétricas ou autopropelidos. Peço à TVL que mostre a imagem. Os ciclomotores são veículos de 2 rodas equipados com um motor de até 50 cilindradas ou motor elétrico com potência equivalente e que não ultrapassam a velocidade de 50 km por hora. Geralmente possuem pedais, embora nem sempre sejam funcionais. E demandam emplacamento, uso de capacete e no Brasil precisam de autorização para conduzir ciclomotor, ACC, ou Carteira Nacional de Habilitação, categoria A. São mais robustos que bicicletas elétricas e mais usados para trajetos mais longos ou que exigem mais potência. Já as bicicletas elétricas ou autopropelidos se equiparam à bicicleta, ou seja, podem transitar em ciclovias, calçadas, não havendo a necessidade da CNH ou ACC, e tampouco registro ou emplacamento, sendo permitido, inclusive, para menores de idade. São as bicicletas elétricas que tiveram um aumento significativo na circulação. Segundo estatísticas da Aliança Bike, Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, entre 2016 e 2024, as bicicletas elétricas em circulação saltaram de 7.600 para 284.000. Ambos os meios oferecem vantagens claras: baixo custo de manutenção, economia com combustível, facilidade de estacionamento e, sobretudo, menor impacto ambiental. São, portanto, transportes alternativos sustentáveis e opções para fugir do trânsito urbano com rapidez. Porém, apesar do crescimento do uso, a falta de regulamentação específica para a circulação destes equipamentos ainda gera dúvidas, aumentando a insegurança e, inclusive, o número de acidentes envolvendo estes veículos. Em Blumenau, a Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau, em parceria da EPT, Escola Pública de Trânsito, tem feito operações frequentes com o intuito de promover a conscientização dos condutores quanto ao uso adequado dos equipamentos de segurança e ao respeito às normas de circulação. No dia 17 de julho, por exemplo, verificou-se que a maior parte dos condutores demonstrou conhecimento sobre a legislação vigente, especialmente quanto à obrigatoriedade do registro dos ciclomotores e ao uso dos equipamentos de segurança. Para melhorar ainda mais a segurança, é necessário que a regulamentação seja clara, para que as prefeituras possam investir em infraestrutura adequada para acompanhar o crescimento inevitável do uso destes veículos e que cresce a cada dia, especialmente dentro do conceito de cidade 15 minutos, alinhada ao princípio de cidades inteligentes. Este conceito significa que todas as necessidades básicas de um cidadão possam ser atendidas em um raio de 15 minutos, a pé ou de bicicleta. Precisamos pensar no uso eficiente do espaço urbano, integração de tecnologias para melhorar a mobilidade, a qualidade de vida e, principalmente, a sustentabilidade das nossas cidades. Agradeço a todos pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Anselmo Alves da Silva Júnior, da Escola Estadual Básica Jonas Rosário Coelho Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da mesa diretora, Sofia Viana Alves, em seu nome, os demais membros da Câmara Mirim, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também, de forma especial, a psicóloga Anile Brito e a assistente social Liliane, que estiveram presentes mais cedo. Muitas pessoas jogam materiais recicláveis no lixo comum, como garrafas PET e outros tipos de embalagem, que poderiam ser reutilizadas, e também há quem descarta sofás e armários velhos nos ribeirões, o que é muito errado, pois isso pode entupir os canos que o pessoal do saneamento básico utiliza para tratar a água que consumimos no nosso dia a dia.
Mas, voltando ao assunto, existem muitas lixeiras espalhadas pela cidade, próprias para o descarte de materiais recicláveis. E quando usamos essas lixeiras corretamente, ajudamos a diminuir a quantidade de lixo nos oceanos, protegendo os animais marinhos, que são os que mais sofrem com a poluição. E também ajudamos a preservar o meio ambiente. Se cada um fizer sua parte, os mares e o meio ambiente ficarão com certeza muito mais limpos. Por isso, influencie as pessoas ao seu redor a ajudarem também. E muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Júlia da Costa de Oliveira, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia a todos. Hoje trago um tema que, infelizmente, ainda muitas vezes não é percebido: a saúde mental entre crianças e adolescentes. Estamos falando de uma geração que cresce em meio de pressões, medos e incertezas, muitas vezes sem o apoio necessário para lidar com suas emoções e desafios. Desde pequenos, muitos de nós carregamos um sonho no coração. Às vezes ele é claro, como ser médico, artista, astronauta ou professor. E outras vezes, só é uma vontade de fazer algo importante, mesmo sem saber exatamente o que. Isso é normal. O problema é quando vivemos e crescemos em um ambiente que nos faz acreditar que não somos capazes e que impede de sonhar. Sonhar é um direito, mas para que esse sonho cresçam, é preciso mais do que força de vontade. É preciso apoio, escuta, acolhimento e de políticas públicas eficazes. Precisamos de escolas preparadas para lidar com questões emocionais, de profissionais da saúde mental qualificados e de campanhas de prevenção e, principalmente, de espaços onde nossos jovens possam falar sem medo de serem julgados. Não é mais aceitável que crianças e adolescentes enfrentem sozinhos a ansiedade, a depressão, o bullying ou a solidão. Saúde mental deve ser tratada como propriedade nas decisões públicas, com orçamentos, com programas contínuos e com compromisso real. Concedo a parte à vereadora Mirim Amabile. Com a autorização da oradora, concedo a parte à vereadora Mirim Amabile. Tem diversos fatores, que acabam mexendo com a saúde mental das crianças e dos adolescentes, muitas vezes até o bullying que é sofrido dentro da escola ou situações familiares. Então, assim como você disse, criar ambientes para que eles se sintam confortáveis em falar e principalmente essas questões pessoais é muito importante. Parabéns por trazer este tema importante e que assim nós possamos trabalhar ainda mais essa temática. Eu agradeço. Obrigada, vereadora Mirim Amabile, e adicionarei suas palavras em meu pronunciamento. Continuando. Aos gestores públicos, fica o nosso apelo. Invistam na saúde mental desde a infância, garantam profissionais qualificados nas escolas, apoio às famílias e campanhas de conscientização. A juventude precisa mais do que discursos, precisa de ações concretas. O futuro é um espaço cheio de possibilidades, mas ele só será justo se todos tiverem condições de chegar até lá com dignidade, com saúde emocional e com liberdade de sonhar sem medo. O mais importante não é ter todas as respostas agora, mas sim ter o direito de crescer, de errar, de aprender e de ser feliz. Muito obrigada pela atenção e desejo um ótimo dia a todos. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora Mirim Caroline Maísa Link, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Sofia Viana Alves, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maisalin, que em seu nome cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial a psicóloga Aline Brito, representante da AAPPM, que fez o uso da tribuna livre hoje. Faço agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul escuro com o logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje, uso a tribuna para falar sobre um tema que tem gerado revolta em toda a sociedade, um assunto urgente, doloroso e que exige atenção imediata: o feminicídio. Recentemente, um caso de violência contra uma mulher em Natal, no Rio Grande do Norte, gerou repúdio em milhões de cidadãos brasileiros. Um ex-jogador de basquete agrediu violentamente sua namorada com mais de 60 socos no elevador do condomínio da vítima. Esse crime chocou o país pela brutalidade e deu visibilidade a vários outros casos de feminicídio e agressões que acontecem diariamente no nosso país. Outro caso recente aconteceu aqui em Santa Catarina. Em Gaspar, no bairro Figueira, uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro. E o detalhe mais revoltante, ela tinha medida protetiva. E mesmo assim, foi assassinada dentro de casa. Isso mostra que mesmo com as leis, a omissão do Estado e a falta de fiscalização também matam. Esses casos não são isolados, são um retrato de uma estrutura marcada pela impunidade. De acordo com um dado do G1, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Já o Instituto Maria da Penha aponta que a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Parem e imaginem comigo. A cada 2 minutos, o telefone da polícia pode estar tocando, e do outro lado da linha, uma mulher suplica por socorro, porque está sendo ameaçada. Ou pior, porque a violência já aconteceu. Que todos nós possamos ouvir esses pedidos de ajuda. Esse sentimento de indignação tem que ser compartilhado por todos os brasileiros. Não podemos mais aceitar situações tão tristes e violentas como essas. E o mais preocupante, muitas vezes, quando esses casos chegam à justiça, são tratados apenas como lesão corporal, com penas leves que podem ser convertidas em cestas básicas ou poucos meses de detenção. Não é justo ver pessoas que cometem agressões graves sendo liberadas para repetir tudo de novo. E quem sabe com mais uma vítima, com mais uma mulher. Enquanto a sociedade não disser chega, infelizmente esses casos continuarão a acontecer. Precisamos agir com empatia, responsabilidade e união para mudar essa realidade. Os dados de 2025 confirmam que as estatísticas vêm gritando há anos. Segundo o G1, em Santa Catarina, as tentativas de feminicídio subiram 60% em 3 anos, tendo em média 4 vítimas por semana. Em apenas 24 horas, 6 mulheres foram assassinadas em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. De acordo com a CNN, no Brasil, 1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio, o que representa uma média de 4 mortes por dia. São 4 vidas perdidas por dia por simplesmente serem mulheres. É a maior taxa desde que o feminicídio foi reconhecido como crime, em 2015. Isso tem que acabar. A Lei Maria da Penha, aprovada em 2006, foi um marco. A Lei do Feminicídio, de 2015, também. Mas elas não bastam. Não basta que a lei exista apenas no papel. É preciso a conscientização e o compromisso para que os mecanismos de prevenção e combate à violência doméstica realmente funcionem. Precisamos de leis mais rígidas, que aumentem as penas e responsabilizem de forma concreta os agressores. E é por isso que a existência de instituições como a Procuradoria da Mulher são fundamentais. Aqui, em Blumenau, a Procuradoria da Mulher vem desenvolvendo um trabalho incrível, oferecendo acolhimento, orientação jurídica e apoio psicológico a mulheres em situação de risco. Ela atua para prevenir, proteger e encaminhar. Ela ouve quando ninguém mais escuta. Ela age quando muitos ainda ignoram. Por isso, a luta contra o feminicídio não é só uma pauta de segurança. É uma luta por dignidade, por vida, por humanidade. E que fique claro, não é um caso isolado, não é exagero. É a realidade de milhares de brasileiras e que não dá mais para ser ignorada. Eu agradeço a atenção e desejo um ótimo dia a todos.
Devolvo a palavra à presidente Sofia Viana Alves para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 55 de 2025, vereadora Sofia Viana Alves. A vereadora mirim Sofia Viana Alves requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe um pedido de providências no sentido de fiscalizar as obras do ginásio e da quadra de esportes da Escola Básica Municipal Visconde de Toné. Alguém deseja discutir? Não havendo mais... perdão. Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Bom, eu vim aqui apresentar o requerimento sobre a fiscalização das obras do ginásio da Escola Básica Municipal Visconde de Toné. A obra foi iniciada ano passado e tinha o prazo de 10 meses, onde teria que ser entregada no mês de agosto. A obra está encaminhada, mas a gestão escolar não tem conhecimento se a obra está perto de ser finalizada ou não. Por isso, peço providências e conto com o voto de todos os vereadores mirins para que esse esclarecimento seja dado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento 56 de 2025. Vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck. A vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de trocar o telhado do refeitório da EBM General Lúcio Esteves. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim Milena Cristine dos Santos Beck para realizar a defesa de seu requerimento. Peço ao TVL que mostre as imagens. Esse requerimento se faz necessário, pois como podemos ver na imagem, o telhado do refeitório está com um material inadequado e ele esquenta a escola. E o telhado possui muitas goteiras e ferrugem. E a melhoria do telhado pode contribuir com um ambiente escolar mais confortável. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Requerimento 57 de 2025. Vereadora Laís Javis Creusch. A vereadora mirim Laís Javis Creusch requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências ao setor responsável da Prefeitura Municipal para que seja realizado o conserto e a manutenção dos brinquedos e demais estruturas da Praça Gustavo Hertel e da Academia ao Ar Livre, da Rua Teodoro Passold, visando garantir a segurança e o bem-estar das crianças e das famílias que frequentam o local. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Peço à TVL que mostre as imagens. A Praça Gustavo Hertel e a Academia ao Ar Livre da Rua Teodoro Passold são um espaço muito frequentado por crianças, adolescentes e famílias, sendo importante para o lazer, a convivência e a qualidade da comunidade.
No entanto, como podemos ver nas fotos, diversos brinquedos e estruturas da praça estão danificados, oferecendo riscos de acidentes e prejudicando o uso seguro do espaço. Diante disso, é fundamental que a Prefeitura realize os devidos reparos com urgência, devolvendo à população um ambiente seguro, acessível e acolhedor. Conto com o voto de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Requerimento 58 de 2025. Vereadora Mirim Laís Javis Creuch. A vereadora Mirim Laís Javis Creuch requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de informação à Secretaria Municipal de Educação, questionando a possibilidade da implantação de um orientador de convivência na EBM Pedro I. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. A EBM Pedro I é uma escola muito grande, com muitos estudantes e desafios. Ter um orientador de convivência pode ajudar a prevenir conflitos e melhorar o ambiente escolar. Por isso, faço esse pedido, acreditando que será um passo importante para o cuidado com os estudantes. Conto com o voto de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 59 de 2025. Vereadora Mirim Laís Javis Creuch. A vereadora Mirim Laís Javis Creuch requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de esclarecimento à Secretaria de Educação sobre a segurança da escola EBM Pedro I. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Peço à TVL para que mostre a imagem. Apresentei esse requerimento porque a EBM Pedro I é uma escola muito grande, com vários blocos, acessos e muitos estudantes. Apesar disso, atualmente, apenas um guarda armado é responsável pela segurança de toda a escola. E por mais competente e atento que ele seja, é humanamente impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A intenção do requerimento é entender melhor como está sendo feita essa organização e se há a possibilidade de reforçar essa segurança, garantindo mais tranquilidade para todos. Conto com o voto de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 60 de 2025. Vereadora Sofia Viana Alves. A vereadora Mirim Sofia Viana Alves requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências, no sentido de realizar uma poda preventiva nas árvores do bosque da EBM Visconde de Toné. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. O pedido se faz necessário tendo em vista que foram identificados sinais de risco, como galhos quebrados e árvores com riscos de queda, o que coloca em perigo a integridade física da comunidade escolar. Peço providências e conto com o voto de todos os vereadores mirins. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 24 de agosto, às 15 horas, nesta Casa Legislativa.